E aí, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos aí, então mais uma semana, né, os planos de estudos tutorados, os PETs de Minas Gerais, volume 2, ok? Então hoje a gente vai fazer aí da página 124 à página 130, a semana 2, ok? Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixei meu Instagram aí também, se você precisar conversar comigo, pode me procurar por lá, ok? Bom, pessoal, vamos lá então. As atividades que a gente vai fazer hoje, elas estão relacionadas aí a algumas revoltas dentro do período colonial. E aí a gente tem a primeira pergunta. Qual as motivações das revoltas que eclodiram na América Portuguesa? Quando a gente fala em América Portuguesa, a gente está se referindo ao Brasil, né, que foi colonizado por Portugal. A gente tem também a América Espanhola, né, que foram os países que foram colonizados pela Espanha. Então está perguntando quais as motivações, quais os motivos das revoltas que aconteceram aqui na América Portuguesa. Aí eu marquei um trecho importante aí para vocês. Olha só. As revoltas que eclodiram na América Portuguesa estão algumas delas intimamente ligadas às políticas metropolitanas adotadas para a colônia. Então esse é um dos motivos, né? A política adotada da metrópole com a colônia. Lembrando que a metrópole do Brasil era Portugal. Outras derivam de interesses específicos dos vassalos de Portugal, como disputas por terras, por territórios de mando, enfrentamentos de grandes potentados, reações às políticas das câmaras, entre outros motivos. Então, são essas duas motivações aí. Então, algumas estão ligadas à política metropolitana adotada para a colônia e outras derivam de interesses específicos, ok? Bom, pessoal, vamos para a próxima. Quais são as interpretações historiográficas acerca das relações entre colônia e metrópole? Bom, pessoal, o que é uma interpretação historiográfica? Historiografia, para quem não sabe, historiografia é o estudo de como se escreve a história. Então, a história ela não é um livro fechado. A história ainda está aberta, novas coisas são descobertas, novas discussões são feitas, e a historiografia ela vai estudar como que se escreve a história, como que eles achavam que era antes, como que se acha que é hoje, né? E assim vai se escrevendo a historiografia. E aí está perguntando 3 interpretações historiográficas dessa relação entre a colônia, no caso o Brasil, e a metrópole, Portugal. Aí eu marquei 3 trechos aí para vocês. O primeiro está falando o seguinte. Até algum tempo atrás, acreditava-se que a colônia estava totalmente submetida à metrópole e não possuía uma vida própria. Então, a primeira interpretação historiográfica que a gente tem aí é mostrando que antes acreditava que essa submissão era total. Então, o Brasil estava totalmente submetido a Portugal e você não tinha nenhum tipo de problema, você não tinha nada que atrapalhasse essa relação, né? Bom, aí continua aí outro trecho que eu marquei. As colônias, em geral, eram satélites das potências europeias e só faziam responder aos interesses econômicos metropolitanos. Né? E aí a gente tem embaixo uma crítica dessa visão. Olha só, ficava difícil explicar como e por que as revoltas ocorriam, já que os colonos não possuíam interesses próprios. Então, nessa visão historiográfica, né, que a colônia está totalmente submissa à metrópole, é difícil explicar essas revoltas. A segunda visão aí. De acordo com essa versão historiográfica, as autoridades metropolitanas procuravam respeitar os costumes, as tradições e os interesses dos colonos, uma vez que desrespeitados era motivo suficiente para iniciar uma revolta. Então, numa nova interpretação, acredita-se que os colonos, né, as pessoas que viviam aqui, elas tinham interesses próprios e que o governo ele buscava, né, respeitar esses costumes. E quando você tinha aí um desrespeito em algum aspecto, acabava eclodindo uma revolta. Ok? E a terceira visão historiográfica diz o seguinte. Havia uma interação de interesses entre o soberano português e seus vassalos. Interação essa baseada no que é chamado de economia do dom. A economia do dom fundava-se na troca de favores entre o soberano e os colonos. O rei concedia mercês e favores aos seus vassalos e, em troca, recebia deles fidelidade incondicional. Então, para essa visão historiográfica, a gente tinha a economia do dom. Né? O rei ele dava mercês, ele concedia cargos públicos, ele concedia administração de algumas terras, ele concedia dons e você tinha uma troca aí, de favores. Okay? Então, as 3 interpretações aí. Primeiro, a total submissão
da colônia com a metrópole. A segunda, né, que eram respeitados os costumes, as tradições e os interesses, e quando você desrespeitava, você tinha revolta. E a última aí, né, a terceira, a gente tem aí a economia do dom, que seria essa troca de favores. Beleza? Na número 3, na sua opinião, qual dessas interpretações historiográficas explica melhor a eclosão das revoltas na América Portuguesa? Então essa é uma resposta pessoal. Dessas 3 interpretações, qual que vocês acham que realmente justifica as revoltas? Né? Então seria a primeira, a segunda ou a terceira? Seria a submissão total? Seria esse desrespeito aos interesses? Ou seria essa falta na troca dos dons? Beleza? Então releiam o texto aí e respondam a número 3. Pessoal, a atividade 2, ela vai falar um pouco da Guerra dos Mascates. Né? Então ela tem um trecho e tem uma pergunta aí sobre a Guerra dos Mascates. Olha só. A Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711. Foi um conflito que envolveu os membros da nobreza açucareira de Olinda e os comerciantes portugueses sediados em Recife. Após a expulsão dos holandeses no Nordeste açucareiro, o desenvolvimento urbano e a importância comercial alcançados por Recife, devido à presença flamenga, levaram seus moradores a solicitar à coroa sua separação de Olinda e sua elevação à vila, pedido que foi atendido por Dom João em 1709. Os oficiais da Câmara de Olinda não concordaram com a decisão real e pressionaram o governador para que não a acatasse. Contudo, o governador Sebastião de Castro e Caldas, homem de pouca política e totalmente inábil, apoiou os moradores de Recife e lhes permitiu a construção do Pelourinho, que seria o símbolo da autonomia administrativa da nova vila. Elevada à vila, Recife foi atacada pelos olindenses. O Pelourinho, que havia sido levantado na calada da noite com a cobertura do governador, foi destruído. Pessoal, então qual que foi essa briga aí entre Recife e Olinda? A gente vai ver o seguinte. Olinda era uma cidade que você tinha muitos senhores de engenho, né? Eram muitas pessoas que produziam açúcar. E você vai ter Recife, que vão ter muitos comerciantes, principalmente comerciantes portugueses. E por que Guerra dos Mascates? Porque esses comerciantes eram chamados de mascates. Bom, quando o açúcar começou a cair de preço, né, o preço do açúcar começou a cair por causa da concorrência com outros lugares, a Olinda começou a entrar numa crise. E Olinda tinha, os fazendeiros de Olinda tinham empréstimos com vários comerciantes de Recife. Além disso, Olinda, como precisava de dinheiro, começou a querer aumentar os impostos de Recife. E Recife, que já tinha muito poder, né, os comerciantes já eram poderosos, vão falar para o governo, não, a gente quer se separar, a gente quer que Recife seja elevado à vila e que a gente possa controlar a nossa política. E aí vai ser essa briga entre Olinda e Recife. Recife querendo mais autonomia, querendo se transformar numa vila, e Olinda não querendo que isso acontecesse. Aí a gente tem a número 1. Em que medida essas novas funções dos comerciantes portugueses foram determinantes para a eclosão da Guerra dos Mascates? Então, por que aconteceu a Guerra dos Mascates? Porque os comerciantes de Recife estavam ganhando um novo status, né? Eles estavam ganhando mais poder. E os senhores de engenho de Olinda não vão gostar disso. Né? Então a gente vai ter uma briga aí política, né, e também econômica de Recife e Olinda, ok? No final das contas, né? Num primeiro momento, Olinda vai ganhar, mas depois Recife vai sair vitoriosa, Recife vai ser levado à vila, né? Aí fala do Pelourinho, pessoal. Pelourinho é aquele lugar em que se amarravam os escravos para receber os castigos, né? Era um marco da administração, né? Então por isso que ele é um símbolo aí. Bom, pessoal, então agora vamos à atividade 3 aí. A gente tem um texto e a gente tem a número 1. Defina o direito de conquista reivindicado pelos paulistas. E aí está dizendo o seguinte. Aí tem o significado de emboaba, né? E aí a gente tem um trecho que eu marquei aí, olha só. Orgulhavam-se de ter descoberto as primeiras minas de ouro em meio ao sertão inóspito, e por essa razão reivindicavam para si o direito da conquista, isto é, a posse e domínio sobre a região mineradora. Então esses emboabas, né, esses paulistas, eles vão ser aqueles responsáveis pela descoberta do ouro em Minas Gerais. Né? A gente vai começar um novo processo aí, né, na colonização do Brasil. E como eles tinham descoberto o ouro, eles acreditavam que a posse, né, desse ouro, dessas terras, deveria ser deles, ok? Na número 2, apresente os traços definidores de identidade cultural peculiar dos paulistas. Então, o que eles tinham em comum? Quais as características deles? Né? Aí eu marquei um trecho para vocês, olha só.
falavam a língua geral de origem indígena, tinham práticas culturais mestiças, como a arte de sobrevivência nos matos, vestiam-se de forma estranha, recusando-se a usar calçados e, mais importante, pautavam-se em um código de valores assentado em ideais de bravura e honra. Então, todos essas características, né, davam a eles aí uma identidade cultural, beleza? E na número 3, em que circunstâncias os paulistas eram requisitados pela coroa? Então aí, ó, eles encarnavam a mais formidável máquina de guerra da América Portuguesa, acionada nos momentos em que a coroa necessitava de sertanejos experientes nas artes de sobrevivência e luta no mato. Então a coroa portuguesa, quando ela precisava de um grupo aí que soubesse, né, entrar para mato adentro, entrar sertão adentro, os paulistas é que eram requisitados. Lembrando que muito do que os paulistas aprenderam, eles aprenderam justamente com os povos indígenas, né? Então, eles aprenderam com os povos indígenas e depois utilizavam, né, essas técnicas para sobrevivência na mata, ok? Ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Aí tem meu Instagram, meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Se inscreva os meus alunos aí, por favor, mandem as atividades. Muito obrigado e até a próxima, beleza? Até mais.